Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 17. Assim está escrito: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui há mais uma instrução que o apóstolo João deixou para os irmãos já da sua época, chegando já quase ao ano 100, no primeiro século. Ele ainda estava orientando aqueles irmãos, mostrando a eles o que é o mundo, as coisas que acontecem no mundo, e a transitoriedade do mundo, que o mundo é passageiro, ele passa. Era isso que ele queria deixar estabelecido no coração daqueles irmãos, porque nós, embora vivendo no mundo, depois de termos a experiência da salvação com Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós fomos tirados do mundo. E embora estando no mundo, nós temos que viver de tal maneira como se dele não precisássemos. Então é exatamente isso que João estava orientando aqueles irmãos. Por quê? Porque o mundo criado por Deus, no estado de santidade, de pureza, este mundo também, quando o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo, ele afetou todas as áreas, inclusive a natureza, o mundo, todas as coisas. Tudo agora ficou marcado pelo germe do pecado, corrompido, desleal, distante, longe da presença de Deus. E o adversário, usufruindo desta oportunidade, ele procura corromper o entendimento das pessoas, os sentimentos, os desejos, a vontade, colocar prazeres que são contrários ao propósito de Deus. E a palavra de Deus diz que ele é o Deus deste século. Ele é chamado o príncipe deste mundo, quem governa este mundo no estado de miséria, de pecado, de corrupção, de toda maldade. E Jesus veio a este mundo, porém não se corrompeu, não se contaminou, realizou um trabalho excelente para Deus, para oferecer como um valor diante de Deus para a nossa redenção. E nós agora, através de Jesus, somos resgatados da morte, do inferno, do mundo, do pecado, resgatados para servir e adorar a Deus. E João procurou deixar bem claro que no mundo existem muitas coisas que podem ser belas aparentemente, têm um forte poder de atração, de convencer as pessoas, de persuadi-la com as coisas que o mundo oferece. Mas a palavra de Deus diz que tudo o que há no mundo, o mundo passa. Então, quando João escreve, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este mundo aqui é o mundo no sentido espiritual. O mundo jaz no maligno. Porque existe o mundo natural, criado por Deus, as coisas. Existe o mundo das pessoas, a humanidade, chamada o mundo, e este mundo que é governado pelo príncipe das trevas, mas que tem os seus dias contados, porque chegará o tempo de ele ser levado à prisão e depois ao lago de fogo, porque é o lugar que compete a ele na sua rebelião contra Deus. Então, João escrevendo, ele diz: não ameis o mundo. Então, nós não podemos devotar amor ao mundo e nem às coisas que há no mundo. Por quê? Porque se alguém demonstrar
amor para com o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. Porque não pode coabitar juntos o amor ao mundo com o amor a Deus. O próprio Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer ao outro. E Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele disse, uma coisa só eu faço, não é duas, é uma. Então, há um único Senhor, não há dois senhores, há um único Senhor. Então, nós temos que ter esta decisão firmada no nosso coração de a quem estamos servindo. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo na epístola aos Romanos, ele deixou escrito que aquele a quem nós nos apresentarmos para servir, nós seremos servos dele, de quem nós nos apresentarmos. Então ele diz aqui, olha, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, que jaz no mundo, ou da obediência para a justiça. Então não tem a terceira via, só tem duas, ou uma ou outra. Ou nós nos apresentamos os nossos instrumentos como instrumento de justiça diante de Deus, ou como instrumentos de iniquidade diante de Satanás. Então, as duas formas. Nem tampouco não reine, portanto, o pecado do vosso corpo mortal, para lhe obedecer de suas consciências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele diz, mas, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a carne. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, todas as coisas que estão aí no mundo, elas estão deformadas, degeneradas e corrompidas. Então, nós não podemos demonstrar o nosso amor nem para o mundo, nem para as coisas que são do mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E as coisas do mundo, elas se dividem em 3 áreas. E diz aqui, porque tudo o que há no mundo se desenvolve em 3 áreas. Primeiro, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo incontrolável e desordenado da carne. É uma coisa que é do mundo. Segundo, a concupiscência dos olhos. Os olhos sendo corrompidos, sendo malignos, estes olhos vão se voltar para os desejos, eles vão chamar a atenção dos olhos. E, por fim, a soberba da vida, a ostentação, o orgulho, a exaltação, o espírito de grandeza. Todas essas coisas são do mundo. Ele diz, não é do Pai, mas é do mundo. Veja como foi que o adversário, ele seduziu a Eva lá no Jardim do Éden, transtornando as palavras que Deus havia dito. Então diz no capítulo 3 de Gênesis, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim. Veja o que foi que Deus disse. Deus disse aqui para eles o seguinte, Deus colocou no jardim, formou o homem, colocou no jardim e disse a ele que, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, de toda a árvore comerás livremente. Satanás disse, não comereis de todas as árvores do jardim. Então já houve aqui uma inversão. Deus disse,
de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que ele fez? O que Deus liberou e o que Deus proibiu. O que Deus liberou? Todas as árvores do jardim. O que Deus proibiu? A árvore da ciência do bem e do mal. O que Satanás disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que confusão tremenda ele fez na mente de Eva. E após esta confusão, desestabilizou aquilo que eles haviam ouvido da parte de Deus, e ela passou a dar crédito no que o adversário estava falando, o poder de sedução de Satanás. E então, o que acontece? A partir dali, a mente dela começou a ser transtornada. E observe, e vendo a mulher que aquela árvore, que árvore? A árvore da ciência do bem e do mal, de que Deus disse dela, não comereis, porque no dia que comer morrerás. De que Eva disse que esta árvore estava no meio do jardim. Então, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Boa para se comer. Então aqui, concupiscência da carne, o desejo de comer, de alimentar-se. E agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, já passou a despertar através do olhar daquilo que ela estava vendo, trouxe para dentro de si. E árvore desejável para dar entendimento, é a soberba da vida, né? Entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E aí, então, a transgressão se estabeleceu e o pecado passou a toda a humanidade. Quando ele apresentou-se a Jesus, da mesma forma, ele fez a Jesus 3 tipos de tentações. Para a carne, para os olhos e para a soberba. Para a carne, ele disse que Jesus podia transformar pedras em pão que estava com fome. Para os olhos, quando ele disse para ver a glória da cidade. E para a soberba da vida, de que ele ia receber tudo aquilo se tão somente prostrasse diante de Satanás. Jesus não aceitou. Jesus reprovou essa ação dele e se tornou vencedor. Mas aqui João traz novamente este assunto, dizendo que estas são as 3 formas principais pelas quais o adversário vem até nós para despertar em nós o desejo desordenado da carne, dos olhos e a soberba da vida, para que, ao olhar o mundo e as coisas que nele há, possamos devotar amor ao mundo e às coisas que nele existem, quando a palavra de Deus adverte para os salvos em Cristo Jesus que eles não devem nem amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não estando nele, ele não faz parte da família divina. Então ele abre o leque aqui dizendo, porque tudo o que há no mundo, tudo, ele resumiu em 3 áreas. E quais são elas? A concupiscência da carne, que já falei, os desejos, as vontades, os prazeres. A concupiscência dos olhos, aquilo que vê, que é atraído e que pelo olhar fica o coração fisgado. E a soberba da vida, é o desejo de fama, de riqueza, de glória, de ostentação, e por aí vai. Uma série de coisas que estão envolvidas nesses 3 pontos principais: soberba,
concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A humanidade vive em função dessas três coisas. É uma loucura, é uma correria sem parar, desenfreada, querendo a todo custo conquistar, adquirir, desejar, ter prazer, ter vantagem e tudo isto. Mas quem serve a Deus, ele já crucificou o mundo com as suas paixões. É como Paulo disse, eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Portanto, nada eu tenho com o mundo e o mundo nada tem em mim. Por quê? Porque agora eu pertenço a Cristo. Eu faço parte daqueles que foram chamados por Jesus. E ele nos diz na palavra para não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então, é preciso atentar para isto. E João, então, faz o resumo aqui, foi o que eu li. Ele diz o seguinte, porque tudo isso que há no mundo, olha, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que não é do Pai, mas é do mundo. João diz, e o mundo passa e a sua concupiscência. O mundo passa com seus desejos, com seus prazeres, com as suas vontades, com tudo que ele procura oferecer, tudo isto passa. Nada dura para sempre. Mas a segunda parte é o que nos chama a atenção. Ele diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bem, se o meu intuito, salvo por Cristo Jesus, submisso, entregue, em obediência, é fazer a vontade de Deus, significa que eu vou permanecer para sempre. Só que para permanecer, eu não devo amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Pelo contrário, eu preciso discernir e descobrir a vontade de Deus para a minha vida, à luz da sua palavra, inteirar-me do que Deus espera de mim como servo dele e procurar viver à altura dentro daquilo que a Escritura vai me abrir. Então diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, esta é a vontade de Deus. Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo diante de Deus algo que é bom, agradável e perfeito, diferente das coisas que há no mundo. Porque a concupiscência da carne não é boa, a concupiscência dos olhos não é agradável a Deus, e a soberba da vida, da mesma forma, não é agradável, não é perfeita e não é boa. Só traz perturbação e sofrimento. Engana as pessoas com desejos passageiros, mas nada se estabelece na vida da pessoa. Mas quem está servindo a Jesus e rompeu com este mundo de trevas, de pecado, que a Escritura diz que o mundo jaz no maligno. E nós não vivemos para o maligno, nós vivemos para Deus. Portanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu preciso me conscientizar e descobrir a vontade de Deus e procurar viver na condição de obediência diante do Senhor por todos os dias que Ele me permitir, submisso a Ele, leal, sincero e fiel. Então, quando estamos neste procedimento de fazer a vontade de Deus, nós temos uma promessa de que não vamos passar, vamos permanecer para sempre. Então, veja quão interessante é, então, nós estarmos decididos para adorar somente a Deus e servir a Ele com graça, com alegria, com dedicação, procurando entender
qual é a vontade de Deus para nós e então, entendendo esta vontade, procurarmos vivê-la aqui nesta terra, com vigilância, com sabedoria, com entendimento, para não sermos surpreendidos por qualquer que seja a oferta que o adversário lance sobre nós com relação às coisas que há no mundo. Nós temos que ter bem definido: não tem amizade com o mundo, não tem sociedade com o mundo, não podemos abrir brecha. O nosso comprometimento, a nossa comunhão é com o Senhor Jesus Cristo, uma vez que foi Ele quem mudou o nosso viver, transformou completamente a nossa vida, estabeleceu paz no nosso coração, nos mantém a cada dia em servi-lo e obedecê-lo, e nós agora precisamos, para sermos produtivos e abençoados diante de Deus, conhecer qual é a sua vontade e fazê-la com esforço, com alegria, com dedicação, com gratidão. Porque quando nós entendemos a vontade de Deus e agimos conforme o Senhor Deus espera da nossa parte, certamente nós vamos ser vitoriosos, vamos vencer, o nome do Senhor vai ser glorificado e nós vamos ser encorajados e animados pelo Senhor. E o príncipe deste mundo, que vive assediando as pessoas, ele não terá poder sobre a nossa vida, porque em nós habita o Espírito Santo. Então não há brecha para o espírito mundano, o espírito do mundo, entrar no nosso ser e dominar a nossa vida, porque nós passamos por um processo, por uma experiência profunda de conversão e regeneração, e estamos agora colocados no corpo de Cristo, fazemos parte daqueles que Ele escolheu e salvou, e nós agora então temos que procurar entender e fazer a vontade de Deus, sempre oferecendo o melhor da nossa parte. Não fazer nada para Deus de maneira relaxadamente, porque isso não traz a gratidão de Deus e, pelo contrário, nos coloca em situação de perigo, em fazer algo que poderia ter feito melhor e não fizermos simplesmente por uma negligência, por um descuido, por uma desobediência da nossa parte. Mas tudo o que fizermos para Deus, nós temos que fazê-lo com todas as forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa condição de fazer algo para Deus, que precisamos fazê-lo. Mas lembre, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você tem no seu coração, em Cristo, o desejo de permanecer para sempre? Então procure entender e fazer a vontade de Deus como lhe for revelada à luz da sua palavra. E em fazendo a vontade de Deus, você já está candidatado para permanecer para sempre. Que nós possamos avaliar a nossa conduta, o nosso dia a dia, o que é que nos move, se há em nós, se estamos sendo dominados pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou a soberba da vida, estamos correndo atrás do ouro, da prata, da barra da saia, da fama, da ostentação, o que é que motiva a nossa vida no dia a dia. Se são estas coisas que o mundo oferece e que aparentemente mostram-se desejáveis, se nós entrarmos por este caminho, nós estaremos rompendo com o Senhor e nos desligando da comunhão com Ele. E quem se desliga do Senhor, o adversário vem e encontra aquela pessoa vulnerável e ciranda com a vida dela. Então nós precisamos nos dispor a buscar as coisas que têm valor eterno.
A concupiscência da carne tem valor eterno? Não. A concupiscência dos olhos tem valor eterno? Não. A soberba da vida tem valor eterno? Não. E fazer a vontade de Deus? Sim. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque a vontade de Deus é, como eu disse, é boa, agradável aos olhos de Deus. Perfeita, boa, perfeita e agradável diante de Deus é quem pratica a vontade do Senhor. Então, para agradar a Deus, o que é que eu devo fazer? A vontade de Deus. Onde é que eu vou encontrar elementos que vão abrir a minha mente para compreender a vontade de Deus? Na Escritura Sagrada. Este livro que Deus permitiu que fosse escrito por divina revelação e unção do Espírito Santo e que agora nos é esclarecido pelo Espírito Santo que habita em nós. Então é aqui que está registrada a vontade de Deus e como nós podemos aprender a fazer a vontade de Deus. Então, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E significa que não vai passar, não vai se frustrar, não vai ficar pelo meio do caminho. Fica frustrado pelo meio do caminho e se perde quem ama o mundo e pratica as coisas que o mundo oferece, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estas coisas corrompem, contaminam e definham a vida da pessoa. Mas instruir-se em compreender a vontade de Deus e colocá-la em prática, isto é o que há de melhor para quem está servindo a Jesus, porque a garantia de fazer a vontade de Deus é que permanece para sempre. Permanecer para sempre significa que nós vamos estar em todos os momentos da nossa vida, desfrutando lá na eternidade com o Senhor e a presença dele, porque aqui, em vida e na terra, nós procuramos entender e fazer da melhor forma que soubéssemos a vontade de Deus. Em fazendo isso, Deus tem um lugar reservado para os seus filhos e filhas que, com temor e obediência, o servem aqui na terra e não se deixam levar por estas coisas que há no mundo, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, observe isto, reflita sobre esse versículo, essa reflexão desta noite, e se houver alguma coisa que está dominando a sua vida, te levando para a prática da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, saiba que isto não é do Pai, não agrada a Deus. Essas coisas são do mundo, só agradam a Satanás, que é o inimigo de Deus. Mas quem abre mão, rompe com estas coisas e procura entender e fazer a vontade de Deus, diz-nos a Escritura Sagrada, que permanece para sempre. Então, quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.